Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre Aristóteles, mais especificamente sobre a sua ética. A melhor forma de você viver em sociedade, o melhor comportamento que você pode adotar em sua vida. O Aristóteles, hoje nos chegaram 3 tratados sobre a ética de Aristóteles. Vamos lá. A ética nicomaqueia ou a Nicômaco. A ética eudemiana ou a Eudemo. E a grande ética. São 3 livros que nós temos hoje. Estou falando hoje. Tá? Dúvidas quanto à autenticidade existem sobre os 3. Até porque os registros que nós temos é que na antiguidade só havia um tratado de Aristóteles sobre a ética. Então, se só havia um e agora tem 3, alguma coisa está errada, não? Houve uma infração de tratado sobre ética de Aristóteles. Tá? Os 3 livros, no entanto, parece que possuem uma fonte em comum. Tá? E provavelmente essa fonte que eles possuem em comum são as aulas do próprio Aristóteles, ministradas por ele e as notas tomadas pelos seus alunos. Agora, com relação à grande ética em particular, há fortes razões para se acreditar que a grande ética seja um trabalho bem mais tardio. Seja uma tentativa de reconciliar o pensamento ético de Platão com o pensamento ético de Aristóteles. Vamos lá. Vou fazer uma análise rápida aqui da ética, vou ter que fazer outros vídeos sobre esta temática. Agora, antes de a gente começar mesmo, se você está gostando do vídeo, deixe seu comentário aí. E se você gosta de filosofia, se inscreve no canal para ser informado sobre novos vídeos. Então, vamos dar prosseguimento aqui à ética em Aristóteles. Segundo Aristóteles, existem muitos seres, e para cada ser nós vamos ter um bem próprio deste ser. Então, temos muitos seres e muitos bens. Cada ser tem um bem próprio que é somente seu, de nenhum outro ser. Tá? E mesmo podendo compartilhar outros bens com outros seres. Tá? Isso não importa, mas um é seu. Tá? O humano, tá? Vamos pensar no humano para aclarar isso. Qual seria o bem próprio do humano? Veja, eu posso compartilhar bens de outros seres, não tem problema. Mas tem um que é só meu, enquanto ser humano. Qual é desse ser humano? A razão, gente. O único bem que o humano possui, que é somente seu, que nenhuma planta, nenhum outro animal possui, é a sua razão. Então, só o humano possui a razão, e esta há de o diferenciar de outros seres vivos. Sejam quais forem, não importa. A razão é o que diferencia o humano, porque é um bem que pertence somente a este humano. O maior bem, veja bem, o maior bem que nós, seres humanos, podemos almejar é a contemplação de Deus por meio do uso da minha razão. Não tem bem maior que eu possa almejar na minha vida. É poder contemplar a Deus por meio da minha razão. E toda a ética de Aristóteles há de se basear no princípio que é o do justo meio. Vocês têm que decorar isso, o justo meio. E adota na sua vida, que isso é fantástico. Tá? É um ponto de equilíbrio entre os extremos. Tudo na vida tem os extremos, não? Você tem um extremo lá e tem um extremo aqui. Então vamos ficar num ponto de equilíbrio, no meio. Mas detalhe, não é um meio de você soma os dois, divide por 2 e aqui o meio exato. Não é isso não, tá? Não é quantitativo. Não falamos no meio em termos de quantidade, é qualidade. Já vou explicar isso. Outra coisa. Há também coisas que são abomináveis, que não possuem um meio termo justo. Veja, você cometeu um assassinato, um crime cruel, um roubo, não tem um meio. Eu vou roubar um carro ou vou roubar um celular. Não, vou roubar uma coisa intermediária. Gente, não tem isso, né? Por favor, né? Tá? Eu vou matar 10 pessoas, vou matar uma pessoa, não, vou matar 5 que
aí eu sou um assassino equilibrado. Não, não tem isso. Certas coisas você não tem justo meio, tá? Elas são totalmente abomináveis. E o justo meio, veja bem, ele se aplica a tudo, até a comida. Aí veja, se eu sou um cara magrinho, eu comer com moderação, eu comer pouco. Agora, se eu sou um cara que pratica fisiculturismo, ou natação, algum esporte assim mais intenso, tem todo o desenvolvimento muscular, o meu justo meio é comer muito mais, tá, do que aquela pessoa magrinha, que tem uma vida sedentária. Eu não posso simplesmente pegar o que um atleta de ponta come e pegar o que uma pessoa sedentária come, magrinha, somar, dividir por 2, agora vocês vão comer isso. Não. Aí o atleta vai estar comendo muito menos do que ele deveria e a pessoa magrinha vai estar comendo muito mais do que deveria. Tá? Então, essa ética do justo meio se aplica também ao que você come. Esse equilíbrio, veja, não é quantitativo, é qualitativo. Você tem de ver que pessoas diferentes, situações diferentes, têm resultados diferentes, como eu falei aqui, em termos da comida para o atleta. Tá? A necessidade de comida de um atleta de ponta é diferente e muito maior que a necessidade de comida para uma pessoa sedentária e magrinha, que nada faz na vida, tá? Em termos de atividade física. O Sócrates, tá? Ele entende que conhecer o bem significa que eu vou praticar o bem. Tá? O mal é decorrência da ignorância do bem. Esse é o pensamento do Sócrates. O bem é igualado à verdade. E se eu conheço a verdade, se eu conheço o bem, eu pratico esse bem. Se eu pratico o mal, é porque eu desconheço o que é o bem. Aristóteles não. Tem uma visão muito diferente disso. Ele vai entender que a prática do bem ou do mal é resultado de uma escolha. Veja, eu posso saber, ó, isso aqui é mal, isso aqui é bem. Tá? Segundo o Sócrates, isso aqui é mal, isso aqui é bem, eu sei, então eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer o bem, eu não vou fazer o mal. Eu posso fazer o mal se eu não sei que isso aqui é o mal. É por ignorância. Aristóteles não, é por escolha. Eu posso saber o que é o mal e mesmo assim fazer o mal. É uma escolha minha. Então, segundo Aristóteles, a prática do bem ou do mal é um ato voluntário, sempre. Para sermos virtuosos, segundo Aristóteles, não basta conhecer o que é o bem, e sim que haja uma escolha racional e voluntária por tal comportamento. Essa é uma diferença básica entre, de um lado, o Sócrates e do outro, o Aristóteles. E, diga-se de passagem, o Platão segue os passos do Sócrates. Se eu conheço o bem, eu pratico o bem. Tá? Eu pratico o mal por ignorância. O Platão segue os passos do seu mestre em termos de ética. O Aristóteles não. A ética de Aristóteles propõe o equilíbrio e a moderação em tudo que possamos fazer, sempre. Equidistante dos extremos. Os extremos são ruins. Eu tenho que ficar no meio. Mas lembra, não é um meio meramente quantitativo, como eu falei do lance da comida. Tá? É qualitativo. O justo meio proporcional às nossas necessidades. Quais são as minhas necessidades reais? A ética converge para a eudaimonia. Esse conceito é muito importante para os gregos. Vocês vão ver muito traduzido como felicidade, que a ética do Aristóteles ela se encaminha sempre para a obtenção da felicidade. Tudo bem, só que o termo eudaimonia é mais que felicidade. Tem uma conotação material, física, vinculada à minha sobrevivência nessa sociedade. Estaria mais próximo de prosperidade. Você traduzir uma expressão de uma língua para outra é complicado. Felicidade hoje nos parece uma coisa muito subjetiva. E não é isso. Você tem um caráter material presente. Então essa eudaimonia, tá, para a qual vai converter toda a ética,
seria algo entre a felicidade e a prosperidade. E tudo, veja bem, tudo há de se direcionar para o bem, tá? Obrigatoriamente. Tá? O bem é a finalidade de todas as coisas. O objetivo do humano é alcançar a eudaimonia, ou como eu falei, a felicidade, a prosperidade. E para alcançar este objetivo, tá? A única forma de você alcançar esse objetivo, a eudaimonia, a felicidade, a prosperidade, é atuar como um ser ético, político e social. Isso é fundamental. Ou seja, a sua participação na sociedade tem que ser de um modo equilibrado, pelo justo meio. Você tem de tratar bem as outras pessoas. Você tem de exercer um papel político dentro da sua sociedade. E essa política visando o quê? Visando o sumo bem, visando a felicidade, a prosperidade de todos os outros que convivem contigo. Então, uma ênfase grande no social ao qual você faz parte. Então, para obter a felicidade, a eudaimonia, a prosperidade, é preciso fazer o bem para as demais pessoas. Não basta pensar unicamente em mim, eu tenho que pensar nas pessoas que convivem comigo nesta sociedade. Cabe também ao Estado, tá? Porque eu vivo em uma sociedade política. Então, há um Estado, há um governo. Então, cabe ao Estado garantir o bem-estar e a felicidade dos seus cidadãos. E por que eu estou falando do Estado aqui? Porque, por Aristóteles, nós estamos pensando numa cidade como a de Atenas. Há um regime democrático, participação direta, e não por representatividade, como nós temos nas democracias atuais. Então, cabe ao cidadão ele atuar no Estado. Tá? Então, a responsabilidade pela felicidade, pela eudaimonia dos seus cidadãos é a do Estado, mas a responsabilidade do Estado é do cidadão. Porque é o cidadão que compõe o Estado. É ele que toma as decisões no Estado, diretamente. Aqui é por representatividade nos dias atuais, mas naquela época não. Era diretamente por votação. De todos. Então, a felicidade é um fim em si mesmo. Tá? Eu não vou obter a felicidade para atingir outra coisa. Não. É a finalidade máxima. É a obtenção da felicidade. E esta obtenção da felicidade, essa busca pela felicidade, é algo natural a nós, seres humanos. A tendência do ser humano, a minha, a sua, a nossa tendência é sempre buscar uma vida ética, uma vida justa e, consequentemente, uma vida feliz. Tá? E como é que eu obtenho isso, gente? Por meio do justo meio. Um justo meio proporcional. Veja, tudo na minha vida tem que ser feito com equilíbrio e moderação. Eu devo, do meu comportamento, tá, a tudo que eu faço, sempre procurar um ponto intermediário, um ponto de equilíbrio, um ponto de moderação, dentro das minhas necessidades, levando em conta aquilo que eu falei no início. Há certos comportamentos que são tão abomináveis que não há um ponto de equilíbrio, não há um meio termo justo. Veja, a palavra justa é muito importante. Eu estou falando meio, ou seja, eu tenho aqui um meio termo, a metade, tá? Mas tem que ser uma metade justa, equitativa. E volto a frisar, não é simplesmente dividir por 2, não é uma coisa quantitativa, é qualitativa. É um justo meio, sim, mas é um justo meio que leva em conta um ponto de equilíbrio, tá? Que não é meramente você pegar, seja lá o que for, eu dei o exemplo da comida, pode ser qualquer outro exemplo que você dê, você dividir por 2, tá? Meio a meio, não é isto. Tá? Você tem que entender que aquele comportamento é justo. Veja bem, eu falo sempre em justo meio, ou seja, aquele comportamento, antes de mais nada, é justo. Primeira coisa, ele é justo, tem justiça nele. O segundo ponto, ele é equilibrado.
tá? Ele possui um meio termo, ele não está nos excessos. Os excessos trazem o vício, são ruins. Sempre que a gente fala em excesso, a gente está falando em vício. Isso não é bom para o ser humano, não é bom para você, não é bom para a sociedade. Eu vou ter que fazer, claro, outro vídeo sobre ética, logo na sequência, senão esse aqui vai ficar muito longo se eu continuar falando e tem muita coisa ainda para comentar sobre a ética de Aristóteles. Bem, gente, espero que tenha gostado. Muito obrigado pela presença até aqui. Valeu, até mais.